Hoje a gente vai falar sobre o algoritmos de roteamento, mais especificamente do RIP, que é o Routing Information Protocol, e a gente vai dividir em três tópicos, que é a introdução, funcionamento e implementação. Na introdução, a gente vai falar agora sobre o que é o protocolo de roteamento intra-AS, que é um AS é Autonomous System, que é um sistema autônomo, e ele determina como é rodado o roteamento dentro deles. Esses protocolos também são conhecidos como protocolos de roteamentos internos, que em inglês é IGP, que é Interior Gateway Protocols. Historicamente, tem dois protocolos de roteamento, que é o protocolo de informação de roteamento, que é o RIP, e o OSPF, que é o Open Shortest Path First. O RIP, que é o que a gente vai falar, o RIP é um protocolo de vetor de distância que funciona de modo muito parecido com o protocolo DV, que é o Distance Vector. Agora, para o funcionamento do protocolo RIP. Vai passar o slide. O protocolo RIP funciona com vetor de distâncias. O critério utilizado para calcular a distância é o salto, e o salto é contado o número de sub-redes até a sub-rede de destino, inclusive a sub-rede. Explicando um pouco mais sobre o funcionamento do protocolo RIP. O RIP é um protocolo que utiliza menor distância até dado destino. E uma das limitações do protocolo RIP é o custo máximo, que é de 15 saltos. Aí temos um exemplo com a subrede e uma tabela com a primeira coluna sendo o destino e a segunda coluna sendo o número de saltos. Agora temos um exemplo que utiliza o roteador A como origem e ao lado temos a tabela com, na primeira coluna, as respectivas subredes de destino e o número de saltos que é preciso realizar até chegar à subrede, incluindo também a subrede na contagem. Agora, explicando um pouco mais como funciona a comunicação entre roteadores que utilizam o protocolo RIP. Os roteadores trocam mensagens, que também são chamados de anúncios, informando a sua tabela de roteamento. Essa tabela contém até 25 subredes de destino, mais as suas respectivas distâncias. Essas mensagens ou anúncios são enviadas a cada 30 segundos, mais ou menos. Cada roteador tem sua tabela de roteamento, que é propagada para toda a rede a cada mais ou menos 30 segundos. Aí temos um outro exemplo que vamos considerar mais a seguir. Agora, considerando como ponto de referência o roteador D, temos uma tabela contendo a primeira coluna com a subrede de destino, na segunda coluna o roteador seguinte e na terceira coluna o número de saltos até o destino. Aí vamos tomar como exemplo a subrede Z, cujo roteador seguinte é o roteador B, e o número de saltos total necessário é 7. Agora, com um anúncio do roteador A, será possível descobrir um novo caminho até a subrede Z. Vamos ver logo a seguir. Agora, com o anúncio vindo do roteador A, o roteador D pode atualizar sua tabela de roteamento e encontrar agora um menor caminho até a subrede Z. Agora vamos falar um pouco sobre a implementação. Na implementação, você tem que lembrar que os roteadores que utilizam o protocolo RIP, eles trocam anúncio a cada mais ou menos 30 segundos. E se ele tentar umas 6 vezes, mais ou menos, como se fosse 180 segundos, e ele não conseguir nenhuma resposta da rede vizinha, ele é considerado como inalcançável. Então ele vai ter que ser descartado da sua tabela de roteamento. Então ele vai reorganizar a tabela de roteamento para não contar com esse vizinho no roteamento. Se por acaso esse vizinho volte a ser alcançado, mandar uma mensagem e ele receber uma resposta, ele vai voltar para a tabela. Eles fazem essas trocas de mensagens, de requisição e de resposta, utilizando a porta 520. As referências utilizadas foram o Kuroz, o protocolo RIP num vídeo do YouTube e sobre o protocolo RIP no Wikipedia.